Segura aí que eu estou com a empolgação do Felipe, hein? Jesus. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, agradecer a presença de todos, especialmente aqueles que estão aqui pela primeira vez e os demais também. Obrigado por tudo. Eu vou tomar um pouco d'água porque cantaram demais essa turma. Desde manhã que estou cantando com essa turma e minha garganta não aguenta esse tranco, não. Esses meninos cantam muito, cantam demais e cantam alto. E eu preciso tomar água. Primeiro aos Coríntios, capítulo 15. Os versículos de 1 a 4. Certamente que nós podemos pregar essa mensagem em qualquer tempo, em qualquer parte da Bíblia Sagrada, também em qualquer tempo. Mas esse tempo que nós estamos vivendo, esses dias, a gente pensa mais nesses textos que fala mais diretamente do Evangelho. Então, o meu esboço está 1 Coríntios capítulo 15, de 1 a 4, e o tema, o Evangelho segundo as Escrituras. O Evangelho segundo as Escrituras. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Queira Deus abençoar a leitura da sua palavra em nossos corações. Vamos orar. Querido Deus, mais uma vez nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua palavra. E nós pedimos que nos ajude a compreender tudo que o Senhor tem preparado para os nossos corações dessa noite, e que essa palavra fique, Senhor Deus, em nossos corações e faça a diferença, para que nós possamos te agradar em todo o tempo. Nós oramos, Pai Santo, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. O Evangelho segundo as Escrituras. A primeira coisa que a palavra que eu quero chamar a atenção é o que está escrito: se não é que cresces em vão, ou como está aqui na Aras, a menos que tenhais crido em vão. Então, há uma maneira da nossa fé, da fé ser vã, Paulo, o apóstolo Paulo, ele dá algumas explicações. Quando essa fé é sem entendimento da perfeita vontade de Deus, quando essa fé é longe da Escritura Sagrada, quando essa fé é uma fé separada daquilo que é ordem do Deus Todo-Poderoso, do Deus soberano em que nós cremos. Então essa fé é uma fé
vã. Uma fé sem Cristo é uma fé vã. O apóstolo Paulo sabia o que falava, porque viveu pessoalmente essa fé na sua vida. Paulo acreditava muito em Deus, e em seu nome, ou em nome da sua fé, ele perseguia a igreja de Deus. Em Gálatas capítulo 1, versículo 13, Gálatas capítulo 1, versículo 13 e 14, diz assim a palavra de Deus: porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava, e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, e sendo extremamente zeloso das tradições de meu pai. Olha que fé, cria em Deus, fazia perfeitamente o que achava que era certo, era zeloso, tudo isso ele considera depois como esterco. Lá em Filipenses ele trata disso. Considero tudo vã a minha fé. Estava presente na morte de Estevão e pediu carta para Damasco a fim de prender homens e mulheres que professavam sua fé em Cristo Jesus. Essa era a fé que ele tinha em Deus, e a fé contra o Evangelho, contra Cristo, contra as pessoas que pregavam Cristo, que pregavam o verdadeiro Evangelho. Até que no caminho de Damasco, depois de um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus, depois que ele foi impactado mesmo com o Senhor Jesus, então ele pôde perceber que a fé que tinha até aquele momento não era suficiente para salvá-lo. Ele acreditava, ele tinha fé, uma grande fé, mas a fé que ele tinha não era suficiente para salvá-lo. Era uma fé sem entendimento da verdade. Por isso, podemos afirmar que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É verdadeiramente o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porém, deve ser crido, é daquele que crê, deve ser crido e recebido da maneira que o Espírito Santo nos anunciou, da maneira que o Espírito Santo deixou para que nós recebêssemos esse Evangelho. E Paulo também trata, depois de ter recebido lá em Gálatas um evangelho falso, ele fala que um evangelho que na verdade não era o evangelho, não era um outro evangelho, mas um evangelho deturpado, um evangelho falso, que era considerado o evangelho amaldiçoado ou anátema. Então, qual é o verdadeiro Evangelho, e o que fala esse verdadeiro Evangelho para uma igreja que quer realmente olhar para Jesus, ter confiança, convicção que eu estou fazendo as coisas certas. Nós não somos aqui os melhores e não somos os únicos certos, não. Não pense que essa igreja faz todas as coisas certinhas. Nós ensinamos, nós temos a palavra, nós andamos, corremos atrás, como orou a irmã Daniela agora mesmo. Nós passamos o dia, Senhor, envolvido com essa palavra, crendo e correndo atrás para aprender mais e mais da palavra de Deus. Mas nós também sabemos perfeitamente que é lá do alto que vem, como diz Gálatas 1,17, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há nenhuma mudança, nem sombra de variação. Esse
Evangelho, esse Deus Todo-Poderoso, é Ele que derrama as bênçãos sobre nós. Então nós temos que aprender também na palavra de Deus, olhar para esse Deus Todo-Soberano e falar como o apóstolo Paulo, de repente, no caminho de Damasco, ao olhar aquele resplendor de luz e não entendendo absolutamente nada do que estava acontecendo com ele, ele não olhou para si mesmo, para dentro de si, naquilo que ele sabia, naquilo que ele conhecia, naquilo que ele era zeloso, mas ele olha para aquela luz e diz: quem é? Fala assim: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então ele diz: o que queres que eu faça? Uma mudança totalmente diferente, e é isso que a gente tem procurado ensinar e viver isso daqui. Não é aquilo que eu quero, não é aquilo que eu acho que está certo, não é aquilo que eu sou zeloso, que tem tantas coisas que eu guardei desde criança, que eu gostaria que hoje ainda fosse certo, mas a palavra de Deus diz que eu tenho que olhar para Jesus e falar: o que queres que eu faça? Quantas coisas que eu achava muito interessante, quantas coisas na própria igreja evangélica eu achava interessante, mas a palavra de Deus não diz que é para mim achar coisas interessantes em reunião, em agrupamento de crentes. A palavra de Deus diz que você tem que ter sentimento de adoração, sentimento que tem um Deus todo soberano esperando de você a verdadeira adoração. Por isso que ele disse para a samaritana, Jesus disse à mulher samaritana: o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é o que queremos, mas o que Deus realmente quer, espírito e verdade, e a verdade não pode ser outra senão a palavra de Deus. Então, uma verdade que a palavra de Deus diz aqui em 1 Coríntios é que Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Esse morreu pelos nossos pecados é tão especial compreendermos isso. Não podemos crer no Evangelho se o Evangelho não for segundo as Escrituras. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Por mais feliz que me faça uma palavra de motivação, por mais feliz que me faça uma palavra de entusiasmo, algo que me alegra a alma, que me desafia a buscar uma vida melhor, uma palavra que me leva à presença de Deus nesta vida, com coisas desse mundo. Por mais que eu tenha essa palavra, se eu ignorar que sou um pecador, que Cristo morreu por meus pecados, não há nenhum valor. O que mais eu tenho que ter na minha mente e no meu coração é que eu sou um pecador. Eu sou um pecador. Eu preciso de Cristo. E João capítulo 15, quando se fala da videira, diz no versículo 5: sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Isso nos desperta a olhar para uma sublime importância de que Jesus morreu. Jesus foi morto pelos nossos pecados, Jesus morreu. E aqui eu quero trabalhar em 4 pontos. Primeiro, nós lemos hoje na síntese da Confissão de Fé de 1689, acabamos de ler que a morte de Jesus foi para satisfazer, para
plenamente a justiça de Deus. Foi uma morte sem sentido, foi para satisfazer plenamente a justiça de Deus, mostrar que Deus é justo. Também ele podia bradar que verdadeiramente ele amou até o fim, porque ele foi até a morte. Ele amou até a morte. Ele morreu pelos nossos pecados. E aí Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu pelos nossos pecados, sendo nós ainda pecadores. Morreu pelos nossos pecados. E João 3,16, que todos nós conhecemos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou e Deus deu o seu Filho, e o seu Filho obedeceu. Foi o verdadeiro presente de Deus. Segunda coisa, ou terceira, ele podia bradar também, por causa da importância que Jesus morreu, ele podia bradar aos homens que o pecado gera a morte. Podia deixar muito claro aos homens. O fato de Jesus ter morrido mostra, escancara aos homens que o pecado gera a morte. Faz os homens pensar, e aí, ele está sem pecado? Ele não pecou, ele não tem pecado algum. E isso tem vários textos da palavra de Deus dizendo, mas ele não pecou, ele não tem pecado algum. Então, porque esse pecado gera morte, e ele, não obstante não pecar, morreu e levou sobre si os nossos pecados. Mais uma vez eu começo a entender que o culpado, o grande culpado de tudo sou eu. Mais uma vez eu começo a entender que Jesus morreu e eu tenho parte nisso. Porque ele não tinha pecado nenhum e eu sou o pecador, que hoje eu compreendo que meus pecados estavam todos nele e por isso que ele morreu. Isaías 53, de 4 a 6, nos mostra, Isaías 53, versículo 4 até o versículo 6. Leiam todos juntos, por favor. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, a iniquidade de nós todos. Fez cair sobre ele. Ao olhar para Jesus, cheio de pecado, nem se fosse para perguntar para cada um de nós, fôssemos juízes naquele momento, conhecendo a palavra que diz que o pecado gera morte. Se nós olhássemos para Jesus e alguém perguntasse o que ele merece, se fôssemos verdadeiros conosco mesmo, diríamos, ele merece a morte. Ele podia bradar aos homens, mas ele podia também
verdadeiramente se dirigir ao Pai com um brado de vitória. Só com a morte de Cristo ele podia bradar com um brado de vitória, dizendo: Pai, está consumado. Só está consumado a obra que o Pai determinou. A obra do Pai, ele realizou, ele obedeceu, ele chega diante de Deus e diz: Pai, está consumado. Porque ele sabia que não tinha outra coisa a fazer. Já tinha realizado tudo e estava no momento da sua morte. Cristo pode fazer isso, chegar diante de Deus e falar: Pai, está consumado. E com tudo isso, consumado essa obra, ele traz ao nosso coração uma certeza, uma convicção de que a sua morte nos trouxe vida. A reação do homem pecador. Não há no pecador nenhuma disposição contra o pecado. Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o homem está morto, acomodado com isso. O homem não se importa com isso. O homem é convivente com o pecado. Romanos 3:10 e 11 diz que o homem não se importa com o pecado porque não há um justo sequer. Ele é de suma importância saber que Jesus morreu por nossos pecados, como diz a Escritura, porque a rejeição das Escrituras, preste atenção nisso, a rejeição das Escrituras será a sentença do pecador. João 12:48, quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, ou não receber as Escrituras, já tem quem o condena, já tem o juízo preparado, a palavra que tenho pregado, essa o julgo, essa o há de julgar no último dia, palavra que tenho pregado. Jesus morreu pelos nossos pecados. É por isso que nós falamos muito, é por isso que comemoramos, celebramos a ceia, é por isso que Deus deixou isso para a gente sempre lembrar, para nos lembrarmos que Jesus morreu, Ele foi morto pelos nossos pecados. Segundo ponto, e foi sepultado. Versículo 4 diz, e que foi sepultado, o início do versículo. Foi sepultado. Qual a importância de ter sido Jesus sepultado? Uma prova fundamental de que ele morreu. A primeira coisa é uma prova fundamental de que ele foi morto, que ele morreu pelos nossos pecados, ele foi sepultado. Uma prova fundamental que ele consumou a obra redentora, a obra que o Pai havia designado. Ele consumou essa obra. É uma manifestação de Deus, do seu poder, que ele foi morto e foi sepultado. E todos quanto estavam ali presentes,
Na verdade, os poderosos com medo, porque daí começaram a compreender algo da palavra de Deus, das Escrituras, como as Escrituras relatavam, como foi falado sobre a sua morte. E eles de repente olham que Jesus morreu, de repente eles olham que Jesus foi sepultado. E o que eles pensam? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar segurança, vigiar esse túmulo, vamos fazer uma segurança total para que nada mais aconteça. Esse sepultamento é muito significativo para todos nós, porque a sua simbologia daquilo que acontece conosco quando cremos no verdadeiro Evangelho. Por que Cristo foi sepultado? Para nós entendermos de uma vez por todas que Cristo morreu e nós morremos com Ele. Cristo foi sepultado e nós também fomos sepultados com Ele. É assim que diz a palavra de Deus. Já foi lido Romanos capítulo 6, acho que não foi 6 que foi lido, mas é Romanos 6, versículo 4 e 5. Romanos capítulo 6, versículo 4, vamos ler também todos juntos, que nossa mensagem vai terminar cedo, os irmãos não se preocupem. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sepultado porque Cristo morreu e nós morremos com Ele, quando o recebemos como Senhor. Nós entregamos a nossa vida, o eu já não existe mais, o eu já não faz parte, então isso faz no batismo, e quando submerge, é justamente uma simbologia de que eu estou morrendo para esse mundo e ressurgindo para uma nova vida, para um novo modelo de andar com Cristo. É por isso que a palavra de Deus diz: logo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo na carne, viva na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. É uma nova criatura, segundo Coríntios 5,17. Assim que alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Um novo modelo de andar com Cristo, Colossenses 2,6. Assim como recebemos, andemos com Ele. Ou 1 João capítulo 2, versículo 6, que diz que nós devemos andar como Ele andou. Aquele que permanece nele, esse deve também andar assim como Ele andou. O sepultamento do velho homem tem que ser real na nossa vida. E nós temos que entender isso pelo Cristo que morreu e foi sepultado. O Evangelho verdadeiro nos leva a pessoa a ser morta e ser sepultada para este mundo. Sepultada para este mundo, não mais. Não se conforme. Romanos 12, 1 e 2 diz que nós não devemos, uma exortação do apóstolo Paulo. Romanos diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É essa experiência que você passa a viver após a ressurreição com Cristo.
Terceiro e último ponto. Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Coisas de fundamental importância na ressurreição. O cumprimento das profecias. Irmãos, como quando a gente olha para a palavra de Deus e começa a ver as atitudes, o que aconteceu com os discípulos. Muitas vezes nós pensamos, se eu fosse um daqueles discípulos, eu era diferente. Não posso de maneira nenhuma acreditar que eu seria um discípulo daquele jeito, não. Eu até estava vendo um testemunho de um ateu, que ele era ateu mesmo, de se justificar lendo biografia de vários personagens, até que ele fez a biografia, estudou a biografia de Cristo, tudo de Cristo. E ele falou assim: eu não consegui entender que Jesus Cristo colocou ao seu lado 12 homens que nada sabiam, não tinha cultura nenhuma, e ele, com aqueles 12 homens, ele transformou o mundo. Com aqueles 12 homens ele fez diferença no mundo todo. E ele começou a estudar isso, se aprofundar, e disse que falou assim: eu não tive outro caminho a não ser um crente em Jesus Cristo. Com 12 homens, esse homem transformou o mundo. Mas não eram 12 sábios, não eram 12 guerreiros, eram 12 homens simples. 12 homens que andavam com ele. Como dizia um irmão lá em São Bernardo do Campo, da pior qualidade. Mateus capítulo 16, versículo 21. Pela primeira vez, Jesus, desde esse tempo, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Tudo escrito, falando com seus discípulos. Lucas 24, 46, texto que nós lemos exaustivamente de manhã. Lucas capítulo 24. Versículo 46, eles disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Mas a gente pode voltar até Gênesis 3,15 e ver uma promessa de Cristo. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ferirás o calcanhar. É justamente a morte na cruz. Para que a pregação e a fé não fosse considerada vã, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14 diz: e se Cristo não ressuscitou, é vã nossa pregação e vã a vossa fé. Então Paulo está falando: olha, Cristo ressuscitou. E qual a importância disso? A importância é que se ele não houvesse ressuscitado, estávamos todos perdidos. Vã a nossa fé, vã essa pregação, estamos falando ao vento.
A razão da esperança que temos, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. 1 Pedro 1, 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos resgatou. Nos deu vida, nos trouxe vida. 3,15, 1 Pedro 3,15. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparado para responder todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Qual a esperança que está no seu coração? Qual a esperança que há em vós? Que você tenha a responder. Pedro diz, é Cristo que ressuscitou, é a esperança nossa, Ele ressuscitou. Se Ele ressuscitou, qual é a esperança? O que nós temos, que podemos falar abertamente para todo mundo ouvir? Primeiro, a promessa da sua volta. A promessa da sua volta, nós podemos abrir a boca, gritar que Cristo voltará. Atos capítulo 1, versículo 11, os anjos testemunharam. Eles disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como o viste subir. Ele voltará, Jesus voltará. Ele morreu, ele foi sepultado, mas ele ressuscitou, ele está vivo e ele voltará. Nós podemos abrir a nossa boca, falar abertamente isso, confiado em quê? Confiado nas Escrituras, confiado naquilo que a palavra de Deus disse que iria acontecer, e aconteceu com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele voltará. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 2 e 3. Eu acho que a Laura ou o David, não sei, estão mais rápido que eu, então já vou lê-lo. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Nós podemos ter essa convicção que Cristo voltará e nos levará para si mesmo. E para terminar e concluir essa mensagem, quando o pecador é impactado com o verdadeiro evangelho, não por qualquer outro evangelho, não por qualquer coisa de animação, mas por um verdadeiro evangelho, há uma mudança notável, há uma mudança de transformação verdadeira, há uma mudança em que eu posso confiar nas palavras de Deus. João 5,24 diz, na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quando o Eric estava lá no som, ele falou assim, olha, eu gosto de colocar as passagens bíblicas, mas o senhor tem hora que o senhor cita a CF, a senhora, e aí faz uma, mas é tudo o mesmo versículo. A CF fala o mesmo versículo que a Aras fala. Mesmo. A verdade é que Cristo voltará e nos levará para si mesmo, para que onde Ele estiver, estejamos nós também. Uma nova vida de obediência a Deus. Obediência a Deus. Nova vida, como diz 2 Coríntios 5,17. Que nós, depois que recebemos Cristo, depois nós temos que viver essa nova vida. Esquecer das coisas. Leiam todos, por favor. E assim...
Quem ainda aqui está vivendo as coisas antigas? Quem está vivendo coisas antigas? Se um texto diz, se você não recebeu Cristo, viva coisas novas na sua vida, viva o caminho novo, viva a esperança, esquece o homem velho, ou pega Colossenses 3 lá, começa a ler que você vai entender bastante coisa ali da separação, de esquecer o velho homem. Não vou ler tudo não, obrigado. Uma nova vida de obediência a Deus, que disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Se Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, nós somos de Cristo, vivemos para Ele e temos uma responsabilidade de anunciá-lo, de ir por todo mundo. Marcos capítulo 16, versículo 15, ide por todo mundo, e disse-lhe, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Irmãos, nós estamos nesses dias falando dessa mensagem, que Cristo morreu, que Cristo foi sepultado, que Cristo ressuscitou, e nos envolvemos com esse trabalho. Mas tem mais uma coisa tão importante para a gente se envolver. Um crente que realmente crê em tudo isso que foi pregado. Palavras que são pregadas sempre. Mas nos envolver com almas que ainda não ouviram de Cristo. Deus não está dizendo, Jesus não disse aqui para você ir e converter pessoas. Não é para você converter pessoas, mas para você anunciar, pregar o Evangelho, porque é o Evangelho que tem poder para converter pessoas. Que Deus possa colocar em nosso coração esse desafio de Deus, dos céus, que nós possamos, como sempre estamos aí, motivando o PGM, motivando falar de Cristo, motivando missões, fica como motivações também falar, anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E que Deus nos abençoe grandemente a nossa vida em Cristo Jesus. A palavra está com o pastor Tiago.